Gente, no livro de vocês, na página 29, nós temos essa imagem aqui desse peixe, que é um peixe que serviu de inspiração, tá? De inspiração. Licença, amor. E eles servem, então, os peixes, eles servem muito de inspiração para os artistas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui e vocês vão ser inspirados também para estar completando esse desenho que tia Roseli passou aí para vocês. Então, vamos aqui dando continuidade para a gente estar aqui aprendendo mais um pouquinho. E esse peixe aqui que nós temos é o peixe dourado. E o pintor teórico da arte e educador Paul Klee, ele nasceu e cresceu numa família de músicos. E eu sei que alguns de vocês aqui são filhos de músicos, como nós temos aí o Guilherme. Então, vai dar assim, vai ser bem legal para ele também. Então, ó, o pai de Paul Klee, ele era alemão, e sua mãe, ele era uma professora de música suíça, e que estudava canto, e tendo o artista inicialmente hesitado entre a escolha da música e da arte, da pintura. Então, ele teve essa disputa mentalmente, eu vou escolher qual. Então, ele ficou nessa, sem saber qual queria escolher. E aos 7 anos ele começou a aprender a tocar violino e aos 11 ele já dominava muito bem tal instrumento. É bem rápido, gente. Ele lidava com a música, a escrita e o desenho. Né, Davi? E, portanto, nada mais do que normal a relação de sua pintura com a música, pois ele vivia em um meio, e com o meio da música e com o meio da pintura. E, contudo, a música ele tinha um peso inferior ao da pintura, o que lhe possibilitava criar mais. Então, ele desenvolveu seu próprio estilo de pintura, de pequena escala. A composição do peixe dourado, no caso, é uma de suas obras mais aplaudidas, que, no caso, é essa obra de arte que nós temos aqui no cantinho inferior da página, no cantinho direito. E no centro do quadro, vocês percebam aqui que nós temos, postado horizontalmente, voltado para a direita, um peixe luminoso na cor de ouro. Então, esse peixe aqui, luminoso na cor de ouro, com rabo, barbatanas e olhos vermelhos, nada em águas de cor azul escuro que cria um espaço limpo em torno dele. Então, esse aqui é o peixe dourado, e nós temos aqui ao fundo, e a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre essa tela. Em seu derretor, encontra-se plantas aquáticas de diferentes tonalidades de azul, algumas delas quase chegando ao verde. Então, você lembra que tia Roseli pediu para vocês também estarem fazendo as algas, as plantinhas aqui ao redor do peixe. E nós temos aqui, ó, 7 peixinhos, que você também pode estar pegando nesse seu desenho aí que tia Roseli pediu para você fazer. Você está fazendo mais alguns peixinhos menores. Então, tem o peixe principal aí, que vai estar ao meio, e tem os peixinhos pequenos aqui, que vão sendo deixados para trás de pequenas ondas, fugindo dele, tá? E o vermelho do peixinho e o azul das plantas em algumas partes da tela, ele funde-se em lilás, com cor resultante da união das cores primárias, como pode ser visto em 2 dos peixinhos, tá? Então, nós temos alguns peixinhos aqui, que com o azul e o vermelho deu o lilás, e acabou aí tendo essa interpretação da obra que fica por conta de cada um dos observadores. Mas não sai. E nessa tela, ele usou a graduação e repetições de formas para dar sensação de composição da tela inteira. E vocês têm aí no livro de vocês 3 questõezinhas, onde vocês vão ter aí 20 minutinhos para estar fazendo ela e mandando para mim. E ele usou aí algumas técnicas, alguns materiais, o que foi que ele acabou impregnando aí nessa tela. Então, ele usou o que nessa tela? O que é que ele vem usando? Então, nós temos gradações, repetições, formas para dar sensação de composição musical. Então, como ele era filho de música e de pintor, então isso foi relacionando muito bem, foi dando aí um tom muito legal para ele estar fazendo suas obras de arte. Então, como nós estamos falando sobre o fundo do mar, arte marinha,
Então, nada melhor do que vocês aí estarem fazendo a obra de arte de vocês, como a tia Roseli pediu. E nós temos aqui três questões aqui, três perguntinhas para vocês estarem respondendo. Deixa eu dar só uma... Eu coloquei aqui no slide porque no livro ele estava dando uma dificuldadezinha para estar aparecendo. Então, para a gente não perder mais tempo, a gente ir para o outro computador, ter que ligar. Então, eu coloquei aqui para a gente estar fazendo essa correção. Está vendo aqui com vocês essa questão, tá? Para a gente não perder mais tempo. Então, é o seguinte. Na primeira questão, ela pedia para você conversar com os colegas. Até um coleguinha até me questionou agora. Tia, é para responder alguma coisa? Sim. Por quê, gente? A gente está aqui, no caso, conversa com os colegas. Se nós estivéssemos na sala de aula, então a gente teria como estar debatendo, conversando com o coleguinha. E no momento, não tem como a gente estar conversando, a gente estar tirando dúvida, assim, o coleguinha dizer uma coisa e o outro dizer discordar. Então, não tem como a gente fazer nesse momento. Então, você iria estar respondendo suas ideias aí, estar respondendo no seu livro, tirando a fotinha e mandando para mim. Então, observando aqui, ó, que recursos cromáticos Paul Klee empregou na tela Peixe Dourado? Então, quais foram os recursos cromáticos? Lembram do círculo cromático? Que nós já estudamos, nós já falamos, acho que vocês já fizeram. Então, a partir desse recurso do círculo cromático, falando sobre ele, quais foram os recursos que ele usou? Ele usou a gradação da cor azul, o uso das cores primárias azul, amarelo e vermelho. Recursos cromáticos, ou seja, recursos esses que ele trouxe lá do círculo cromático. Na segunda questão, algum elemento dessa tela lembra a imagem de ondas sonoras se propagando? Qual? As linhas onduladas, gente. Então, vocês percebam que nós temos aqui, eu vou aumentar mais aqui para vocês. Nós temos aqui algumas linhas, ó, tá vendo? Algumas linhas onduladas, que elas vão estar aí relembrando aí ai, volta, amor. Ele vai estar relembrando aí as ondas sonoras, tá? A terceira questão, ele pede para você ouvir o áudio. Então, a gente pode estar ouvindo o áudio novamente. E falando em ondas sonoras, ainda do segundo, ó, o som com alta frequência, mais rápido, ele é chamado de som agudo. E o som com baixa frequência, mais lento, ele é chamado de grave. Então, nesse desenho aqui, nessa tela de vocês podem estar percebendo que nós temos aí o som da alta frequência, como também nós temos o som de baixa frequência. Alta frequência é o som agudo e baixa frequência aí é o som grave. Então, nessa atividade aqui, facinho de arte, eram duas questões para vocês estarem respondendo, onde a outra vocês estariam ouvindo a musiquinha. Unidade 1. Que fala aí no áudio da página 29. Unidade 1, capítulo 2, Carnaval dos Animais, de Camille Sansons, com a companhia musical Gueganil Limitada, Aquário.
amores, por hoje ficamos por aqui. Por hoje é só. Peço desculpa a vocês pela transmissão de hoje, porque a internet ela deu uma falhada aqui no final. Por isso que a gente demorou mais um pouquinho. Um beijo bem grande para vocês.